Imagine estar em um lugar tão distante, tão absurdamente isolado e mergulhado na escuridão do espaço profundo, que o nosso sol ardente, aquele que ilumina os nossos dias e aquece a nossa pele, parece apenas mais uma estrela brilhante no céu noturno. Imagine um mundo alienígena onde as montanhas não são feitas de rocha, mas de gelo sólido e duro como o aço. Um mundo onde neva vermelho, onde vulcões assustadores não cospem lava derretida, mas sim água congelada e amônia. Um mundo que carrega em sua superfície um gigantesco e enigmático coração de nitrogênio. Por mais de 7 décadas, ele foi o orgulhoso caçula do nosso sistema solar, o 9º planeta, o guardião das fronteiras desconhecidas. Até que, em um dia fatídico, ele foi brutalmente arrancado do seu trono, em uma das decisões mais polêmicas, controversas e debatidas de toda a história da astronomia. Hoje, nós vamos viajar a mais de 5 bilhões de quilômetros de distância da Terra. Vamos atravessar o frio e o vazio absoluto para desvendar a verdadeira história, os mistérios inexplicáveis e a beleza surreal do rei do cinturão de Kuiper-Plutão. Mas antes de embarcarmos nessa viagem épica rumo aos confins do Sistema Solar, eu preciso te fazer um pedido muito rápido. Se você é fascinado pelos mistérios do universo e ama explorar o espaço com a gente, já esmaga o botão de like aqui embaixo e se inscreva no canal, não esquecendo de ativar o sininho de notificações. Isso é fundamental para que o YouTube entenda que você quer receber mais viagens espaciais incríveis como essa, além de apoiar gigantescamente o nosso trabalho de pesquisa. Já deixou o like? Já se inscreveu? Então apertem os cintos, porque a nossa nave está decolando agora. A história de Plutão começa muito antes de ele ser visto por olhos humanos. No final do século XIX, os astrônomos já haviam descoberto Urano e Netuno. Mas havia um problema. A órbita de Urano apresentava pequenas anomalias, como se algo enorme estivesse puxando o planeta com sua gravidade. O rico empresário e astrônomo americano Percival Lowell ficou obcecado por essa anomalia e começou uma caçada implacável pelo que ele chamou de Planeta X. Lowell construiu seu próprio observatório no Arizona Masmorro, em 1916, sem nunca ter encontrado o seu misterioso planeta. A busca foi paralisada até 1929, quando o Observatório Lowell contratou um jovem de 23 anos do Kansas, chamado Clyde Tombaugh. O trabalho de Clyde era absurdamente tedioso. Ele passava noites congelantes, tirando fotografias do mesmo pedaço do céu com dias de diferença. Depois, ele usava uma máquina chamada comparador de piscada para alternar rapidamente entre as duas fotos. Se houvesse uma estrela, ela ficaria parada. Se houvesse um planeta, ele se moveria na imagem. Após quase um ano de um trabalho exaustivo, em 18 de fevereiro de 1930, Clyde viu um pequeno ponto de luz saltar entre as estrelas da constelação de Gêmeos. Ele havia encontrado. O planeta X era real. A notícia parou o mundo, e quem deu o nome ao novo planeta não foi um cientista renomado, mas sim uma garotinha inglesa de 11 anos chamada Venetia Burney. Ela sugeriu Plutão, o deus romano do submundo, por ser um mundo escuro e congelado na borda do nosso sistema. Além disso, as duas primeiras letras, P e L, homenageavam Percival Lowell. O 9º planeta havia nascido. Durante 76 anos, Plutão reinou absoluto nos livros escolares do mundo inteiro. Mas conforme a tecnologia dos telescópios avançava, os astrônomos começaram a perceber que Plutão era meio estranho. Primeiro, ele era minúsculo. Com apenas 2.370 quilômetros de diâmetro, Plutão é menor do que a nossa Lua, menor do que a Rússia, e não cobriria nem o território do Brasil. Além disso, nos anos 90, descobrimos que Plutão não estava sozinho em sua vizinhança. Ele fazia parte do cinturão de Kuiper, um anel gigantesco ao redor do Sistema Solar, repleto de cometas, asteroides e pedaços de gelo primordial que sobraram da formação do Sol. Golpe final contra Plutão aconteceu em 2005. O astrônomo Mike Brown descobriu um objeto no cinturão de Kuiper chamado Eris. E o problema era que Eris parecia ser mais massivo que Plutão. Isso criou uma crise na comunidade científica. Se Plutão era um planeta, Eris também deveria ser. E Makemake e Haumea estávamos prestes a ter dezenas de novos planetas nas escolas. Para resolver a bagunça, a União Astronômica Internacional IAU se reuniu em 2006 em Praga e, pela primeira vez na história, criou uma definição oficial para a palavra planeta. Para ser um planeta, o corpo celeste precisava cumprir 3 regras de ouro. Ele deve orbitar o Sol. Ele deve ter gravidade suficiente para assumir uma forma esférica ser redondo. Ele deve ter limpado a sua órbita
sendo gravitacionalmente dominante no seu caminho. Plutão passou com louvor nas 2 primeiras regras, mas na terceira, ele falhou miseravelmente. Por dividir sua órbita com milhares de outros objetos de gelo no cinturão de Kuiper e por ser frequentemente influenciado pela gravidade de Netuno, Plutão foi reclassificado. Ele perdeu o título de planeta e inaugurou uma nova categoria, a dos planetas anões. O mundo se revoltou, a internet chorou, mas a ciência havia falado. O fato de ser um planeta anão não torna Plutão menos fascinante, a começar pelo seu calendário insano. Um único ano em Plutão, o tempo que ele leva para dar uma volta completa ao redor do Sol, dura inacreditáveis 248 anos aqui na Terra. Desde que foi descoberto em 1930, Plutão não completou nem meia volta ao redor do Sol, e a sua órbita é completamente maluca. Enquanto os 8 planetas principais orbitam o Sol em um plano relativamente reto e circular, a órbita de Plutão é esticada elíptica e inclinada em 17 graus. Ela é tão extrema que durante um período de 20 anos do seu ano longo, Plutão invade a órbita de Netuno e fica mais perto do Sol do que o 8º planeta. A última vez que isso aconteceu foi entre 1979 e 1999. E se você está com medo de que eles colidam, pode ficar tranquilo. Eles estão presos em uma ressonância orbital perfeita que garante que eles nunca se toquem. Mas o que realmente impressiona em Plutão é a sua família. Ele possui 5 luas conhecidas: Stygia, Nix, Cérbero, Hidra e a colossal Caronte. Caronte é tão grande, tem metade do tamanho de Plutão, que a gravidade entre os dois é bizarra. Plutão não consegue segurar Caronte no lugar. Em vez disso, a gravidade de Caronte puxa Plutão de volta. Eles orbitam um ponto vazio no espaço entre eles, trancados juntos como 2 patinadores de gelo de mãos dadas, rodopiando em uma valsa cósmica silenciosa. É um sistema binário perfeito, algo raríssimo de se ver. Até 2015, a humanidade não tinha ideia de como Plutão realmente era. As melhores imagens que o telescópio espacial Hubble conseguia capturar eram apenas um borrão de pixels difusos. Nós precisávamos ir até lá. Foi assim que a NASA lançou a sonda New Horizons, uma nave do tamanho de um piano que partiu da Terra em 2006 a uma velocidade alucinante de mais de 58 mil km por hora, menos a espaçonave mais rápida já lançada até então. Ela voou durante incríveis 9 anos e meio. Ela usou a gravidade de Júpiter como um estilingue e cruzou a escuridão absoluta do sistema solar exterior. No dia 14 de julho de 2015, a sonda finalmente chegou. Ela passou a apenas 12.500 quilômetros da superfície de Plutão, enquanto os cientistas na Terra prendiam a respiração. As imagens de alta resolução começaram a ser baixadas, e o que a humanidade viu chocou os pesquisadores e reescreveu os livros de ciência para sempre. Nós esperávamos encontrar uma bola de gelo morta, velha e esburacada de crateras, parecida com a nossa Lua. Mas o que a New Horizons revelou foi um mundo geologicamente vivo, ativo e de uma beleza de cair o queixo. A primeira coisa que saltou aos olhos foi a Tombaugh Regio, uma gigantesca mancha brilhante na superfície, com um formato absolutamente perfeito de um coração humano. Mas não é um coração qualquer. O lado esquerdo desse coração é uma imensa planície, conhecida como Sputnik, Planitia. Trata-se de um oceano congelado de nitrogênio que está literalmente borbulhando e se renovando em câmera lenta ao longo de milhões de anos. Não há uma única cratera de impacto lá, provando que a superfície é nova e viva. Ao redor desse coração, a sonda encontrou cadeias de montanhas gigantescas, como os Montes Norgay, que se erguem a mais de 3.500 metros de altura. Nessas temperaturas de menos 230 graus Celsius, o gelo de água se torna tão rígido que forma montanhas sólidas como rocha, cobertas por uma fina camada de neve de gás metano congelado. Mas a bizarrice geológica não para por aí. Os cientistas descobriram fortes evidências de criovulcões, como o Mons Rai. Em vez de jorrar lava derretida, esses vulcões gigantes expelem uma mistura pastosa de água, nitrogênio e amônia do interior quente de Plutão. Sim, o planeta anão possui um calor interno, e muitos astrônomos acreditam que existe um vasto oceano de água líquida escondido logo abaixo de sua crosta de gelo. Se você pudesse ficar em pé na superfície de Plutão e olhar para cima, veria algo que ninguém imaginava. Depois que a New Horizons passou por Plutão, ela olhou para trás e tirou uma foto do planeta anão, eclipsando o Sol. A imagem revelou uma atmosfera, uma névoa brilhante e deslumbrante envolvendo o globo, dividida em dezenas de camadas concêntricas. E o mais surpreendente
Essa névoa espalha a luz solar de uma forma que deixa o céu de Plutão com uma forte tonalidade azul, muito parecida com o céu da Terra. Essa atmosfera é fina e composta por nitrogênio, metano e monóxido de carbono. A radiação ultravioleta do Sol reage com esses gases e cria partículas orgânicas complexas chamadas tolinas. Essas partículas pesam, caem lentamente pela atmosfera azulada, como uma suave neve tóxica, e cobrem a superfície de Plutão, pintando grandes áreas do planeta anão com uma cor avermelhada e marrom escuro. Um céu azul que chove partículas vermelhas sobre montanhas de gelo gigantes. Existe algo mais incrivelmente alienígena do que isso? Hoje, sabemos que Plutão é infinitamente mais complexo do que muitos dos planetas oficiais que temos por aí. Ele tem clima, estações do ano, dunas de metano sopradas pelo vento, vulcões de gelo, montanhas colossais, glaciares que fluem como rios lentos, 5 luas em uma valsa complexa e, possivelmente, um oceano de água líquida subterrâneo que poderia, teoricamente, abrigar química pré-biótica. Quando Clyde Tombaugh passou aquelas noites frias de 1930 procurando um ponto de luz, ele não poderia imaginar que estava revelando a porta de entrada para uma área inteiramente nova do sistema solar. Plutão nos ensinou que a natureza tem muito mais imaginação do que nós. Ele nos forçou a reavaliar o que significa ser um mundo importante. Portanto, não importa se você o chama de planeta, planeta não, plutóide ou objeto do cinturão de Kuiper. Os rótulos que os humanos criam na Terra pouco importam para a grandiosidade do cosmos. Plutão continua lá, girando silenciosamente na escuridão eterna, com seu coração congelado batendo no compasso da nossa curiosidade. Ele não é um mundo rebaixado. Ele é o rei inquestionável das fronteiras desconhecidas do nosso sistema. E você, depois de conhecer toda essa complexidade e beleza, acha que a ciência foi injusta? Você devolveria o status de planeta para Plutão? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Eu quero muito saber o que você pensa. Se essa viagem pela borda do sistema solar abriu a sua mente, não saia desse vídeo sem deixar aquele like gigante e compartilhar com um amigo que também é louco por ciência e astronomia. E se você ainda não se inscreveu, faça isso agora e ative o sininho para não perder nossas próximas explorações. Muito obrigado por voar com a gente hoje. Um grande abraço, continue olhando para as estrelas e até a próxima.